Olá, aqui é o aluno Samuel Vieira da Cunha Nas, da turma de Linguagens Formais e Autômatos, fazendo a atividade de checkout. E vamos começar. Primeira, pede para a gente construir um EFD para cada uma das linguagens. A linguagem aqui está pedindo que ela tem que ter mais de 3 zeros e mais de, mais de 2 uns. Daí, como que eu fiz isso? Eu fiz dois autômatos aqui. Um representando quando você vai ter número de zeros maior que 3 e o outro representando quando você vai ter número de um maior que 2. E depois eu fiz a união deles. Por isso que deu esse autômatozinho aqui chatinho de fazer em vários estados, porque é a união dos dois autômatos. Então, é isso. Beleza. Depois ele pede pra gente fazer esse daqui, onde a gente vai ter essa subcadeia 0101 no meio de qualquer uma cadeia x e y aqui. Então aqui pode ser, esse x pode ser nulo, esse x pode ser 0, 1, pode ser qualquer coisa, e o y é a mesma coisa. Então um prefixo e um sufixo. E para fazer isso, basicamente a gente precisa garantir que vai existir uma subcadeia 0101. Então a gente faz um autômato normal aqui, garantindo que essa cadeia 0101 vai existir. E o que vem antes e o que vem depois não interessa, não importa, e o estado final que é 4 aqui. Eu acho que é isso. Bom, a gente tem que fazer um FD com a menor quantidade de estados, tal que a gente vai ter A, B e C. X começa e termina com símbolos distintos. Esse aqui é um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais chato, mas a ideia aqui é o seguinte: a gente vai não não se importar basicamente com o. Não, desculpa, pera só um segundo. Bom, voltando aqui, desculpa, professor, raciocínio. O autômato ele funciona armazenando o primeiro símbolo lido e depois de ler, o autômato ele vai transitando nos sinais que registram esse símbolo como inicial aqui. E os estados representam uma combinação do tipo, para o primeiro símbolo vai ser o x e o último vai ser o y. Basicamente, o estado inicial que é zero, ele ainda não definiu o primeiro símbolo, aí ele vai ler o primeiro, ele vai transitar no estado eh, que registra esse símbolo como inicial para os outros. E a partir daí, cada novo símbolo lido, o autômato atualiza esse estado para saber se esses símbolos ainda estão diferentes. Beleza. Indo para o exercício C aqui, que é o de inclusão de linguagens. Para a gente verificar se essa LM1 ela está contida em LM2, a gente vai ter que usar o FD do produto. Então a gente reescreve isso como se fosse o produto e verifica se tem um estado alcançável. E aqui a gente fiz um pequeno código que ele é mais chato pela questão da inclusão do EFD mesmo. Então aqui tem os estados, as transições, o alfabeto, como está tudo funcionando. Mas a ideia é fazer o produto deles, a gente vai ver se existe o estado final. E aqui estão dois exemplos. Então, por exemplo, o primeiro M1 ele tem que ter, ele fala que ele tem que ter pelo menos um A, e o M2 tem que ter pelo menos um A e um B. Então ele não está contido é false, aqui exemplo um false, que essas duas, os dois linguagens, os dois FDs aqui, desculpa. E o segundo é um exemplo true, então ele tem que as palavras terminam com A e as palavras que contêm pelo menos um A. Esses dois FDs aqui e o true aqui.
Beleza. Indo pro D, agora falando de FNDs. É, esse FND reconhece palavras que começam com zero e terminam com um. Então, é um FND bem simples, isso aí. E o outro aqui, ele tem que conter essa subcadeia de 110 e ele vai acompanhando o processo da leitura. Também é outro FND tranquilo. Acho que não tem muito o que dizer. Beleza. Entrando na E aqui, a parte de A, que a gente tem que fazer um FNDN, em que ele tem que ter 7 estados. Por que a gente consegue fazer com 7 estados? Justamente por ser um FND. O que acontece aqui? A gente vai estar trabalhando independentemente para verificar a paridade de cada coisa. Então aqui a gente vai ter paridade é, verificar a paridade se é par ou ímpar, né? Do A, do B e do C, independentemente como máquinas independentes mesmo. E aí, por isso que aqui nos loops a gente não se importa uns com os outros, porque a gente está verificando eles de maneira independente. É isso. Na B, você pergunta se a gente consegue construir com um AFD com até 7 estados, mas não dá, porque pelas questões de paridade, para um FD a gente precisaria de 8 combinações de estado, né? Porque a gente não consegue fazer essas máquinas separadas, a gente tem que fazer tudo junto. Então seria a combinação de 2 elevado a 3, porque são 3 variáveis aqui, essa A, B e C, né? É, é isso. Então não dá. Partindo pras... Pera aí, só um pouquinho. Beleza. Bom, aqui a gente vai falar das gramáticas lineares. É, aqui a gente tem que ter no máximo um par de zeros como subcadeia e no máximo um par de uns como subcadeia. Aí eu fiz essa linguagem em que o S ele vai gerar strings que começam com zero ou com um ou no cadeia nula. A ele vai gerar uma sequência após um par de zeros. C permite a presença de uns após o par de zeros e D gera uns e zeros garantindo a restrição assim. A próxima é qualquer par de zeros antecede qualquer par de uns. E essa daqui é que a gente vai ter um S que inicia a string com zero, com zeros ou com uns ou com cadeia nula. E o A permite a adição de zeros ou a transição para uns, garantindo que todos os pares zeros venham antes de uns. E o B gera uns. A próxima é que não possui 0, 1, 0 como subcadeia, então uma restrição de subcadeia. A gente vai ter um S que permite a adição de zeros ou uns, mas não gera o 0, 1, 0. Aí o while é utilizado para gerar sequências que podem incluir um após zero, após zero, e o B permite a adição de zeros ou uns após transição. Na G a gente vai ter que ah, vai ter que 0010 é a subcadeia de x. Pede para que escreva uma GLDG que gere A. Bom, vamos lá. Aqui a gente vai ter S que gera qualquer prefixo, então a gente basicamente tem que entender que a gente quer gerar qualquer coisa antes, qualquer coisa depois. E uma subcadeia, essa subcadeia tem que existir no meio. Então S vai gerar qualquer prefixo, D vai gerar qualquer sufixo. E o A, B e o C vão servir para gerar essa subcadeia. Então o 0A, 0B, 1C e 0D ele força essa subcadeia aqui. E aí para fazer a conversão para FND, a gente vai ter que variável vai ser estado, produção vai ser uma transição e isso aqui vai ser o estado final. O cadê vazio? Então os estados que a gente vai ter são S, A, B, C, D. E aqui está o FND construído bem tranquilo. Também daria para fazer mesmo se não tivesse pedindo para converter só pelo anunciado, pela cadeia, é bem tranquilo de fazer. Depois para descrever como uma GUI.
que gera A a partir de G. Então, basicamente, a gente tem que explicitar o cadeia vazia aqui no final, é a mesma coisa que eu já tinha feito, já tinha explicitado, na verdade, né? Beleza. Aqui pede para escrever uma R para as linguagens do alfabeto. Eu acho que não tem muito o que explicar. É só, não sei com certeza se está certo ou não, mas está aí. Depois a gente vai ter que, ele pede para mostrar se isso aqui é verdade. Bom, para a gente mostrar que isso é verdade, a gente vai ter o seguinte. A gente tem que pensar esse lado da esquerda primeiro. Isso aqui ou começa com zero, ou ele começa com o epsilon. Depois, para qualquer número de 1. Depois ele segue com qualquer número de 1s. Então é isso que ele está dizendo para a gente. Então aqui a gente vai ter a primeira escolha, que seria o zero. Então a gente vai testar. E isso aqui vai dar 0, 1 estrela. E se a gente começar com epsilon, isso aqui vai dar 1 estrela. Se a gente notar o que está escrito aqui, a gente percebeu que só da gente abrir isso aqui e resolver pelos casos, a gente já chegou no resultado. Então está aprovado. Aqui a gente vai ter que provar outra coisa. Bom, aqui a sacada é a gente entender isso aqui como tipo uma distributiva. Então a gente meio que abre isso, uma distributiva de uniões. Então é, a gente faz esse 0, 1, 0e, desculpa, epsilon 1, epsilon e, a gente faz todas essas distributivas e a gente percebe que a gente já chega nesse resultado aqui que era o resultado, né? A gente só precisou reorganizar, né? Mas era esse resultado aqui. Agora a gente tem que mostrar que não são regulares as seguintes linguagens, que entram nos lemas de bombeamento. Então, seja P o tamanho do bombeamento, a gente vai ter um S, que vai ser igual a 0 elevado a P, 1 elevado a P, 0 elevado a P, 1 elevado a P. Se a gente colocar nessa forma WW, então a gente vai ter W igual a 0 elevado a P, 1 elevado a P. Perfeito. Aí, entrando na restrição, se a gente tem um S que vai ser igual a um XYZ com o módulo de XY sendo menor ou igual a P, com o Y diferente de epsilon, a gente tem que o Y só tem zeros do primeiro bloco. Bombeando em Y, a gente vai ter x elevado a y quadrado, z. Então a gente percebe que aumenta apenas o número de zeros no começo. Então a primeira metade vai ser diferente da segunda metade, e por isso que não é regular. A segunda a gente vai provar por contradição. Então a gente vai provar que isso aqui começar supondo que isso aqui é regular. Então a gente vai ter pelo lema do bombeamento, isso aqui sendo regular. Só que a gente faz uma modificação para entrar nessa restrição do enunciado de I maior que J. Bom, aí a gente tem que o y pela divisão só tem zeros. E bombeando a gente vai ter x, y elevado a zero, z. E a gente percebeu que diminui o número de zeros. Então acaba isso resultando em 0p, 1p. E isso aqui, 0p, 1p, na verdade é i igual a j. Então por contradição isso aqui não pode existir. Não pode ser, existir não, desculpa. Não pode ser regular. E a última eu fiz por associação lógica do seguinte. Ele pede para provar para W não é um palíndromo. Se A fosse regular, então vamos supor que A seja regular, o complemento também tem que ser, por regra. Então o complemento de A tem que ser palíndromo. Mas os palíndromos não são regulares, logo A não é regular. É isso, professor. Obrigado pela atenção. Tenha um bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo isso. Até mais.